Estamos aqui para mais um vídeo e hoje o tema que está super em alta, transtorno do processamento sensorial, e para isso eu trouxe minha amiga Renata, especialista em autismo, fonoaudióloga, terapeuta, que vai falar um pouquinho mais desse tema. Então, amiga, explique pra gente o que é esse transtorno que tá tão em alta, tá tão falado. Inclusive, eu vi na mídia, né, que o filho de Giovanna Bless tem esse transtorno. Ela disse que muitas vezes ela achava que era frescura e agora ela tá conseguindo conviver, o filho dela tá bem, que começou as terapias. Explica um pouquinho pra gente. Pronto. Então, assim, o transtorno do processamento sensorial, tá? Foi muito bom, né, esse assunto vir em alta agora para a mídia, né, lógico, por causa de filho de pessoas famosas, mas isso abre aí o leque para falarmos sobre esse assunto e mais pessoas poderem entender. Transtorno do processamento sensorial, tá? Vamos analisar o próprio nome. Transtorno vem porque algo não está saindo do comum, não está sendo processado como deveria, tá? E sensorial vem dos órgãos dos sentidos. E o que são estímulos sensoriais, né? Estímulos sensoriais são aqueles que a gente percebe e sente através dos órgãos do sentido. Então, o tato a gente percebe quando a gente é tocado, na roupa que a gente veste, no óculos que a gente usa, né? Os estímulos sensoriais sonoros, né? Barulho de carro na rua, de buzina, de pessoas falando, de música tocando, é um estímulo sensorial. Com a visão, pessoas se movimentando, cores, pessoas pulando, pessoas passando de um lado para o outro, são estímulos sensoriais da visão. O que a gente come são estímulos sensoriais que vêm aí do nosso paladar. O cheiro que a gente sente, né? Quantas vezes uma pessoa sente um determinado cheiro, que para é agradável, aquele cheiro é de uma comida que ela gosta, e para mim pode não ser agradável porque é de uma comida que eu não gosto. Então é o mesmo estímulo sensorial que ela percebe de um jeito e eu percebo de outro. Mas aí são estímulos sensoriais que nós, por não termos um problema desse processamento desses estímulos, certo? A gente lida com tranquilidade, sem maiores transtornos, problemas para a gente, sem incômodo para a gente. Quando a pessoa tem um transtorno desse processamento sensorial, significa que o corpo dessa pessoa não recebe esse estímulo, só que sente diferente do que outras pessoas sentem. Só que não é essa sensação de que o cheiro de uma comida que ela gosta, para ela é boa, e que eu não gosto, para mim é ruim. Não é simplesmente isso, tá? Isso aqui é uma diferença normal. É aquele cheiro que não é só ruim para mim, é que eu me incomodo tanto com aquele cheiro que eu posso chegar a vomitar por causa daquele cheiro. Ou de eu não conseguir ficar naquele ambiente por causa daquele cheiro, onde várias outras pessoas conseguem ficar, né? É aquele barulho de carro passando, de buzina tocando, que as pessoas levam numa boa, mas que para aquela pessoa com transtorno sensorial, o barulho é muito incomodativo. Ela realmente tem uma sensação ruim, ela realmente ela se descontrola com aquele estímulo, né? Então, é aquela pessoa que, ao ser tocado, ela já faz isso, né? Já dá aquele sobressalto. Por quê? Porque esse toque que para você, às vezes, você pode até nem sentir eu fazendo assim, aquela outra pessoa, esse toque realmente vai doer, como se fosse agulha enfiando, né? É uma coisa que realmente vai incomodar. E a pessoa não quer ser tocada, não quer ser abraçada, tá? Perdão, amiga. E esse transtorno, ele tá ligado a algum outro transtorno ou a criança pode nascer, pode ter só esse transtorno de processamento sensorial? Pronto. É muito comum, tá? Dentro de alguns transtornos do neurodesenvolvimento,
a criança ter também, ou a pessoa ter também, o transtorno do processamento sensorial. Por exemplo, crianças com autismo, muitas delas têm. Crianças ou pessoas com TDAH, muitas delas têm, tá? Então, existem alguns transtornos do neurodesenvolvimento que junto pode vir o transtorno do processamento sensorial. Porém, esse transtorno do processamento sensorial também pode vir sozinho. Então, não necessariamente uma criança que tem o transtorno do processamento sensorial, ela vai ser autista, ela vai ter TDAH, certo? Então, pode vir sozinho. Agora, tem essa criança, essa pessoa tem que passar por um bom profissional realmente qualificado para avaliação. Por quê? Porque é muito comum esse transtorno vir associado a outros, certo? E é pouco comum ele vir sozinho. Então, realmente, essas crianças têm que ser bem avaliadas para realmente ter a segurança de que essa criança tem só o que a gente chama de TPS, que é o transtorno do processamento sensorial, que também, às vezes, é chamado de DIS, que é o distúrbio de integração sensorial, certo? Amiga, eu percebo que as crianças, vou falar pelos meus filhos, às vezes eles se incomodam com algumas coisas. É comum, quando é bebezinho, a gente tá indo pra praia pelas primeiras vezes, não quer botar o pé na areia ou na grama, vão ficando maior, reclama da etiqueta, a gente tem que cortar a etiqueta. Então, assim, quando é que eu vou conseguir perceber que é algo que não é apenas uma etiqueta, eu sei que a palavra não é essa, mas a gente como mãe que não entende assim, não é uma frescura, porque a etiqueta eu vou lá, corto, resolvo, e que eu devo procurar um terapeuta porque é realmente algo que está atrapalhando a vida dele, porque eu posso ficar meio confusa. Ele colocar a mão no ouvido só quando eu tô no shopping. Aí eu vou ficar pensando, não, mas é porque eu tô no shopping, o shopping tá muito lotado, eu tô aqui pelo Game Station e é por isso. Eu posso achar que, não, mas é porque realmente é só etiqueta de roupa e às vezes não é. Eu não percebo com outras coisas. Como é que eu posso ajudar, perceber em casa para poder procurar esse profissional? A primeira coisa é o bebê, tá? A criança bem pequena. Todos nós temos um perfil sensorial. E como tudo em todo mundo, o meu perfil sensorial vai ser diferente do seu, que vai ser diferente do seu, certo? Então, os estímulos sensoriais podem ser percebidos de maneiras diferentes. Podem ser, não, são percebidos de maneira diferente por cada pessoa. Só que são percebidos de maneira diferente de acordo com o nosso perfil sensorial, mas sem ser exacerbada essa nossa resposta ao estímulo. Que o transtorno vem quando essa resposta não por ser diferente, mas por ser muito exacerbada. Para mais ou para menos, para hiper ou para hipo. Tá? Então, o bebê, ele inicialmente, ele não tem a vivência, o costume com certos estímulos sensoriais. Então, por exemplo, quando leva a primeira vez um bebê para a praia, é normal, é comum que esse bebê ache estranho, que não goste, que puxe o pé quando você bota para andar na grama, certo? E aos poucos essa criança vai se acostumando com esse estímulo, o corpo vai se adaptando a esse estímulo e essa criança deixa de ter essa reação. Porque, como tudo no desenvolvimento de uma criança, existe o desenvolvimento dessa questão sensorial, tá? Agora, essa criança cresceu, está apresentando determinadas dificuldades com algum tipo de estímulo sensorial. Quem é o profissional que vocês devem procurar? Um terapeuta ocupacional, certo? O terapeuta ocupacional, principalmente se ele tendo a certificação da integração sensorial, ele vai fazer uma avaliação nessa criança para ver se essa questão sensorial dele está fora do padrão ou não. Agora, é só o terapeuta ocupacional que eu vou procurar? Não. Você vai ter que procurar também um outro profissional que faça uma avaliação integral dessa criança. Caso esse terapeuta ocupacional diga que
aquela questão sensorial ali está fugindo do padrão. Se está fugindo do padrão, a gente tem que investigar outras coisas, se não existe algum outro transtorno associado, para ter a certeza que é só aquilo. Se o terapeuta ocupacional já disser, não, é ok, é alguma coisa ali do perfil sensorial, a gente vai trabalhar, a senhora pode estimular assim, assim, ok. Tá? Então, assim, o que é que eu digo? Na dúvida, procure um profissional. Mães e pais, não guardem dúvida. Não fiquem tentando achar desculpa para qualquer comportamento do seu filho que saia de um padrão que vocês já conhecem. Não fique também dizendo que é frescura, como a própria atriz falou, que dizia do seu filho, que achava que era frescura. Tá? Então, porque essa criança, para ela, não é frescura. A sensação que ela tem realmente é ruim. Então, não é frescura. Então, viu que a criança está se incomodando, que aquele incômodo está atrapalhando ela se socializar com outros, porque ela deixa de ir a locais, por exemplo, se ela se incomoda com barulho, deixa de ir a locais, uma festinha de aniversário, por causa do barulho. Então, está atrapalhando a vida dessa criança, a socialização dessa criança, o dia a dia dessa criança. Ou essa criança deixa de ir à praia, não quer ir à praia por causa da areia, por causa da sensação da água salgada no corpo, né? Então, na hora que aquela pessoa, aquela criança, ela passa a modificar a vida dela e deixar de ter vivências, experiências e socializações por causa dessas sensações, certo? O terapeuta ocupacional tem que ser procurado, tem que ser avaliado para ver se precisa de uma terapia de integração sensorial e também para ver se esse resultado é um resultado que fuja tanto do padrão, que essa criança precisa passar realmente por uma avaliação completa de desenvolvimento e para ver se existe algum transtorno do neurodesenvolvimento associado ou não. Certo. Eu vejo que é uma linha bem tênue, assim, porque eu como mãe, eu fico imaginando, a Giovana foi procurar, o filho dela tem quase 3 anos, então ela passou 2 anos achando que era frescura. Isso. E aí a gente fica naquela, né? Meu Deus, é frescura? Não é frescura. Mas é só a praia, agora tem a grama. Foi só uma vez, mas ele também estava doente. É muito comum, a gente acaba associando algumas coisas. Não, mas é porque ele foi pra praia, mas ele realmente tava meio molinho. Não, então deve ser porque ele tava doente. Ele foi pra grama, mas aí realmente tava molhada. A gente sempre porque o pai viajou naquele dia, ele tava com saudade do pai. Então, assim, o que eu digo a todos os pais não achem desculpa para o comportamento do seu filho. Nem achem que é frescura. Tá? Então, nem pode haver por parte dos pais achar que é frescura, nem ficar procurando desculpa para aquele comportamento. Não adianta ficar fugindo de um diagnóstico ou ficar fugindo para não saber o que é. Porque se essa criança tiver alguma coisa, esse diagnóstico vai bater mais cedo ou mais tarde na sua porta. A diferença é que, como tudo na vida, quanto antes você sabe o que é, mais rápido essa criança entra em terapia e mais rápido ela supera essa dificuldade. E vida que segue. Quanto mais tarde, mais isso vira uma bola de neve e aí os resultados ficam comprometidos. Sem falar que nesse período que a mãe está em dúvida, a mãe está sofrendo com essa dúvida. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é assim? Será que é assado? Aí vem uma pessoa e diz, não, normal, toda criança é assim. Não, olha, o pai também fez assim. Não, olha, o avô também era assim, o primo também é assim. Então, essa mãe, ela, se a criança tem 3 anos, ela passou aí, com certeza, essa criança aí já apresentava sintomas desde bem pequenininha, desde bem bebê, quando ela pegou para adoção, né? Então, ela passou 3 anos aí, sofrendo com o que o pessoal dizia, com será que é isso, será que é aquilo. Ela mesma disse que chegou a achar que poderia ser autismo, que pessoas disseram a ela que era autismo. Então, quanto tempo de sofrimento essa mãe passou com as dúvidas, certo? E quanto tempo essa criança passou
com essa dificuldade, e essa mãe achando também que hora podia ser alguma coisa, hora era frescura. Então, é um sofrimento, exato, é um sofrimento para a família e para a criança. Qual é o melhor caminho e o mais curto e o que traz maior bem para todos? Procure um profissional, se certifique se esse profissional realmente é capacitado para esse tipo de avaliação, certo? E tire suas dúvidas. Porque ali naquela avaliação, se disser que ok, tá, nada demais, vai fazer algumas sessões, ou vou lhe orientar, e a senhora mesmo vai fazer em casa assim, 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 ótimo, você tirou o peso das costas. E se disser que não, essa criança tem um transtorno no processamento sensorial, realmente, ou essa criança, além do transtorno no processamento sensorial, tem o autismo, ou tem o TDAH, dali, certo? Você para de ficar fazendo conjecturas do que pode ser e já vai saber o caminho que você tem que percorrer para ter o melhor do desenvolvimento do seu filho. Renata, eu queria que você me desse uma resposta como mãe, para uma mãe que está passando por isso e só que ela não tem certeza, porque ela está justamente escutando que o primo, o pai, o tio, é assim, o vizinho, o filho do vizinho, que a gente escuta, a gente pesquisa, a gente olha no Dr. Google, né? E na maioria das vezes, sabe o que a gente escuta? Principalmente quando é algo mais leve, quando não é uma coisa assim tão exacerbada, é que você está procurando pelo em ovo. Você está achando sarna para se coçar. Você está inventando doença onde não tem. Como é que eu posso me blindar? O que é que eu posso dizer? Você como mãe, não é nem como terapeuta, o que é que você diria para a gente se fortalecer e realmente sair dessa dúvida? Porque muitas dessas mães que têm dúvida, elas ficam com isso na cabeça. Dessa história de que a gente está procurando pelo em ovo, está colocando doença onde não tem, porque o menino é normal, porque isso acontece, porque fulano já foi assim, porque leu no Google e não tem nada demais, porque está passando por uma fase, eu tenho que esperar o tempo, ou é o salto do desenvolvimento de não sei quantos anos, tudo isso a gente escuta. Então, como você, como mãe, pode chegar e dizer para uma mãe dessa, ela escutar aqui, ela tá nos assistindo, e ela se blindar, e ela ir atrás, ela não tem medo de ir procurar o especialista e receber um diagnóstico ou positivo ou negativo, que é como você disse, em qualquer momento vai bater na nossa porta. Exatamente. O que eu digo é o seguinte, sempre nessas situações, ou o pai ou a mãe tem a certeza de que algo está saindo do rumo, de que algo que está acontecendo não deveria estar sendo daquele jeito, que o comportamento do filho não está de acordo com o que ele vê ou com o que eles acham que deveria ser. Sempre tem, ou o pai ou a mãe. E é o seguinte, em geral é a mãe. Não, nada contra os pais, mas em geral é a mãe. Coração de mãe, sexto sentido de mãe, não falha. Não falha. Até hoje eu não vi uma mãe que tenha tido esse sexto sentido de que meu filho está precisando de ajuda. Meu filho não está com desenvolvimento como deveria estar. Meu filho não está tendo comportamentos do jeito que deveria ter. Certo? Eu ainda não vi uma mãe dessa errada. Essa mãe só não sabe qual é o nome, o que é que a criança tem, mas ela sabe que algo está errado. Algo não está seguindo o padrão que deveria seguir, né? Então, o que eu digo às mães é, não guardem a angústia. Não tenham medo de procurar um profissional. Agora, tenham cuidado em qual profissional vocês vão procurar. Tá? Porque vocês vão cair, sim, em mãos de profissionais que não têm a devida qualificação ou conhecimento para aquilo e vai dizer que, como uma mãe já ouviu, quem precisa de terapia é a senhora. Né? E depois, tempo depois, essa criança foi receber um diagnóstico e perdeu todo esse tempo da janela de oportunidade de desenvolvimento.
Então, não tenha medo. É a vida do seu filho que está na sua mão. Hoje a ciência já comprova e para tudo. Quanto antes a gente começa um tratamento, melhores são os resultados. E criança, existe a questão da janela de oportunidade de maior desenvolvimento cerebral, de plasticidade cerebral, certo? Que essa janela vai se fechando a cada ano, diminuindo a abertura, e aos 5 anos essa abertura fecha muito. Quanto antes uma criança dessa entra numa terapia, seja por transtorno do processamento sensorial, por autismo, por TDAH, por transtorno de fala, seja qual for, quanto antes, quanto mais longe dos 5 anos essa criança começa uma intervenção, melhor será o resultado dela. Porque cada criança, quando nasce, ela tem um potencial de desenvolvimento que veio junto com ela de acordo com a programação genética dela, certo? Então, eu sou bem mais baixa do que você, porque a sua programação genética era ter essa altura. A minha, de acordo com a genética dos meus pais, é ter essa outra altura, certo? E aí, o que é que eu como mãe, você como mãe quer? Se a programação do meu filho é ter 1,60 m, eu quero que ele chegue na programação dele de 1,60 m, e não que ele fique em 1,50 m. Concorda? Se a programação genética dele é para ter 1,70 m, eu quero que ele chegue em 1,70 m, porque essa é a programação genética dele, esse é o máximo dele. Eu não quero ele com 1,60 m ou com 1,50 m. Tá? Então, quanto mais cedo a gente intervém, maiores são as possibilidades dessa criança chegar na programação máxima do desenvolvimento dela. E aí eu usei a altura como exemplo, certo? Então, toda mãe quer que seu filho chegue no seu potencial máximo. Certo. E uma intervenção precoce, seja em que for, vai ajudar. Vai ajudar. Se você está com uma dor de cabeça, você começa com uma dor de cabeça bem pequenininha. Aí você diz, não vou tomar remédio porque tá pouquinha. Daqui a pouco essa dor de cabeça vira uma enxaqueca. Então, a dosagem do remédio que você ia tomar quando estava pequena, a dor de cabeça, era uma. Ia passar muito mais rápido essa dor. A dosagem do remédio que você vai tomar quando virou enxaqueca já é outra. E vai demorar muito mais para passar essa enxaqueca. E as consequências que você vai ter com essa enxaqueca é muito maior do que quando era aquela dorzinha de cabeça pequena. Verdade. Então, não tenham medo. Coração de mãe é coração de mãe. E mãe tem um sexto sentido que ninguém no mundo tem igual. Só a gente que é mãe. Renata, só para deixar claro, você fala muito da gente procurar um terapeuta. Já falou aqui que no caso do processamento sensorial, a gente procura um TO, né, do transtorno, procure um terapeuta ocupacional. Mas você também fala muito que a gente procure um terapeuta ocupacional capacitado, um profissional capacitado. E hoje em dia a gente sabe que existem muitos profissionais, tem muitas faculdades, muitos curso EAD, curso presencial, semipresencial. Como é que eu, como mãe, que estou procurando um profissional, vou saber que aquele profissional é capacitado? Tem algum curso? Eu peço um currículo? Eu faço algum questionamento com ele para eu poder entender que eu, como mãe, estou realmente encontrando o profissional correto. A primeira coisa que é bem fácil hoje, todas as mães fazem parte de algum grupo de mães. Isso é verdade. Primeira coisa, perguntem nos grupos de mães. Vocês participam? Alguém conhece algum terapeuta ocupacional? Já ouviu falar de algum bom? Eu acho que sempre esse é o primeiro ponto, certo? A pessoa indicou, você vai, mas também assim, às vezes a pessoa indica, não tem nem certeza se é boa ou não. E você
pode chegar para a pessoa, o profissional, educadamente, e dizer, olha, você pode me mostrar, não é nem seu currículo, é seus certificados. Porque currículo, qualquer um pode montar qualquer currículo. Seus certificados, tá? Qual é o certificado que é bom que esse TO tenha para uma avaliação delicada dessa parte do processamento sensorial? É o terapeuta ocupacional que tem o curso de integração sensorial de AIDS. Então, vai ter lá o certificado e vai ter dizendo integração sensorial de AIDS. Não vai ter só o integração sensorial. Vai ter integração sensorial de AIDS. Certo? Certo. O terapeuta, que ele é certificado para isso, que ele tem competência para isso, conhecimento para isso, o curso para isso, ele não vai se sentir ofendido quando o pai pede. Porque ele sabe que aquele pai está preocupado e querendo o melhor para o seu filho. E ele também não vai se negar a mostrar. Tá? Ele não vai lhe dar uma cópia ou pedir se você pedir para mandar pelo WhatsApp, aí não. Porque são documentos pessoais que não é para ser feito dessa forma. Mas lhe apresentar, lhe mostrar que tem, ele vai lhe mostrar com muito orgulho, porque foi um esforço financeiro, foi um esforço de estudo que ele fez para ter essa capacitação. Certo? E, Renata, mas então se negar, não quiser mostrar, então diga, ok, obrigado, e procure outro que mostre. Porque quem tem, não tem problema de mostrar. Certo. Bom, pessoal, eu acho que eu esclareci muito das minhas dúvidas. Espero que vocês também tenham esclarecidos. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque vem mais vídeos por aí.